Há uma linha tênue entre o controle e o caos. O que acontece quando um modelo matemático deixa de ser apenas uma fórmula e começa a moldar o futuro da humanidade? Em um laboratório, há décadas, uma equação matemática começou a escrever seu próprio caminho, e com ele, nossas certezas começaram a desaparecer. Essa história começa em 1923, num subúrbio pobre de Detroit, quando Walter Spitz nasceu. Um menino prodígio cuja mente brilhante parecia buscar mais do que a realidade que o cercava. Para fugir da família disfuncional, frequentava a biblioteca local. Para ele, a biblioteca foi mais que um simples local de aprendizado, tornou-se um refúgio, um encontro com seu verdadeiro eu. Foi lá, entre as estantes de livros empoeirados, que ele encontrou sua primeira paixão, a matemática. Quando se deparou com Princípia Matemática, a obra monumental de Bertrand Russell, Walter não apenas leu, mas imergiu naqueles símbolos e fórmulas como quem desvendava os próprios segredos do universo. Para muitos, aquele livro era um marco da filosofia lógica, mas para Walter era a chave para entender o funcionamento da mente humana e da própria existência. Ele logo percebeu que, dentro das equações e da lógica formal, havia uma estrutura que poderia ser aplicada para modelar até mesmo os processos mais complexos da cognição humana. O que Walter não sabia era que suas fórmulas eram apenas o começo de um caminho tortuoso, repleto de mistérios ainda por serem desvendados. E à medida que o modelo que ele criava ganhava vida, a pergunta permanecia: até onde ele poderia ir antes que a matemática deixasse de ser uma ferramenta de controle e se tornasse algo muito mais perigoso? Foi durante seus estudos que Walter Pitts conheceu Warren McCulloch, um neurocientista visionário, com quem formou uma parceria crucial. Juntos, em 1943, eles publicaram um trabalho seminal, o qual apresentaram um modelo matemático de como os neurônios funcionam. Eles mostraram que os neurônios poderiam ser representados como unidades lógicas simples, ligadas de forma que formariam redes complexas, processando informações de maneira análoga ao funcionamento do cérebro. Esse trabalho foi um marco no campo das redes neurais artificiais e influenciou diretamente as pesquisas que se seguiriam, incluindo o desenvolvimento do perceptron por Frank Rosenblatt. Na década de 1950, ele fez a primeira rede neural artificial, capaz de processar informação e aprender sozinho. Naquele momento abriram uma porta que, agora, não podemos mais fechar. De acordo com Rosenblatt, o perceptron representava a primeira máquina capaz de ter uma ideia original. A mídia ficou desconcertada com o feito. O New Yorker Times escreveu: novo dispositivo da Marinha aprende fazendo. Psicólogo mostra embrião de computador projetado para ler e crescer mais sábio. De fato, ele nos parece o primeiro rival sério do cérebro humano já inventado. E o New York estava certo. Esta nova máquina não só imitava o cérebro humano, mas tinha a capacidade de aprender por si mesma. Era realmente revolucionário. Mas Rosenblatt só não sabia que, junto com seu grande invento, também nasceria um misterioso e grandioso dilema: as caixas pretas das IAs. Porque o processo exato que levava a máquina a tomar uma decisão correta era fora do alcance de interpretar. Em outras palavras, sabia-se o como, mas não o porquê. Uma caixa em que as respostas se tornam impossíveis de se alcançar, onde a máquina aprende sozinha e decide por si mesma. E nós ficamos sem saber o que está realmente acontecendo lá dentro. O que teve início com a criação de um neurônio artificial, uma ideia inicial, mas que carregava em si a promessa de transformar a compreensão das máquinas, rapidamente evoluiu para algo muito mais complexo. Agora se espalha em milhões de formas, sendo a base para tudo o que fazemos no mundo digital: redes sociais, sistemas financeiros, decisões políticas, todos moldados por máquinas que, cada vez mais,
estão além do nosso controle. E enquanto nos maravilhamos com os avanços, as perguntas permanecem. Até onde podemos ir? E mais importante, até onde devemos ir? Agora, o mais curioso, essas máquinas não apenas aprendem, elas se adaptam, criam novas soluções, imitam decisões humanas de maneiras que, muitas vezes, nos surpreendem e às vezes nos assustam. Um exemplo disso, em simulações de jogos, redes neurais começaram a descobrir estratégias que seus programadores nunca haviam considerado. Comportamentos que ninguém pode explicar, mas que têm consequências reais. Estamos literalmente no limite entre o que podemos controlar e o que se tornou incontrolável. Modelos de aprendizado profundo são agora capazes de tomar decisões, otimizar sistemas e até mesmo decidir o futuro, sem qualquer intervenção humana direta. E inacreditavelmente nós já não sabemos como pará-los. O controle, uma vez nosso, agora está em uma máquina que decide por nós. Em jogos antigos como Q-Bert, os pesquisadores notaram um comportamento incomum. Em vez de seguir a mecânica do jogo, o agente de inteligência artificial começou a explorar um bug. Ganhando pontos de uma maneira surpreendente, é um sinal de como as IAs podem pensar de maneira totalmente diferente de nós. Mas algo que de fato marcou um desenvolvimento exponencial das IAs foi quando o DeepMind do Google resolveu desafiar os mistérios do jogo Go, um dos maiores desafios da ciência da computação. De alguma forma, ultrapassar esse desafio se tornaria um marco histórico no avanço das IAs. Go é um jogo de tabuleiro tradicional milenar na cultura oriental. Até então, não havia sido criado nenhum computador capaz de vencer um jogador profissional, enquanto já existia computadores capazes de jogar xadrez, desafiando as maiores mentes da área. No Go, esse desafio era até então inalcançável, porque comparado ao xadrez, o número de movimentos possíveis é muito maior. Enquanto no xadrez é em torno de 20, em Go são cerca de 200. E o número de configurações possíveis no tabuleiro de Go é maior que o número de átomos do universo. Então, mesmo que se junte todos os computadores do mundo e o execute por 1 milhão de anos, isso não seria poder computacional o suficiente para calcular todas as variações possíveis. Tem algo de intuitivo nesse jogo que estava além dos cálculos matemáticos para fazer de uma máquina um jogador profissional. Mas em 2016, esse cenário mudou. Através do aprendizado por reforço, o AlphaGo, a máquina do DeepMind se tornou capaz de desafiar o maior jogador de Go do mundo, Lee Sedol. Na cultura oriental, ser um jogador profissional de Go é algo extremamente nobre. Quem sabe jogar Go de forma profissional é considerado uma das mentes mais brilhantes. A princípio, as regras são até simples. Você precisa alcançar o maior território possível no tabuleiro, mas são as possibilidades infinitas após a primeira jogada que transforma a aparente simplicidade em um jogo de estratégia complexo e imprevisível. E foi na série histórica de partidas contra o maior jogador mundial que algo fascinante até para os seus desenvolvedores aconteceu. Eles estavam confiantes de que AlphaGo não iria decepcionar. Tinha aprendido o suficiente para esse desafio. E quanto Lee Sedol tinha certeza de sua vitória, porque até então nenhuma máquina tinha esse potencial. Mas na primeira partida toda essa certeza caiu por terra. O AlphaGo logo de início mostrou que estava jogando de verdade, sempre com jogadas que desafiavam um pouco a lógica convencional do jogo, mas nada além do visto em simulações de jogos no geral. Ele ganhou o primeiro jogo, Lee Sedol, e os espectadores ficaram desconcertados. Mas foi no segundo jogo da série que o AlphaGo fez uma jogada que ficou famosa, no movimento 37. O que tornou esse movimento tão notável foi sua natureza completamente inesperada. A jogada foi um tipo de ataque lateral, chamado chute no ombro, e parecia desafiador para as estratégias tradicionais do jogo. Em Go, movimentos como esse são raros, em geral, considerados ineficazes ou até perigosos. Mas no contexto da partida, o chute no ombro foi surpreendentemente eficaz.
Ele não seguiu as regras usuais de ofensiva ou defesa, mas criou uma posição única que confundiu Seddall e os comentaristas, mostrando que AlphaGo estava indo além do que se considerava lógico para os jogadores humanos. Muitos podem pensar é apenas um jogo, mas o mais surpreendente é que o AlphaGo estava longe de ser uma IA completa. Seus próprios programadores não esperavam um comportamento criativo, o que se tornou assustador. O fato dele ganhar todas as partidas até então fazia sentido por ser uma supercalculadora que analisava milhares de possibilidades em frações de segundo. Não era projetado para ser criativo, e sim prático, o que ele vinha mostrando até então. Se o objetivo era ganhar, e apenas um ponto de diferença seria o suficiente, ele perseguia somente esse objetivo, de forma às vezes não usual, mas em nenhum momento de forma criativa. Aquela jogada foi abismal. Era transmitida ao vivo para milhares de espectadores, e o que parecia ser uma simples partida de Go se transformou em um momento de choque coletivo. Todos ficaram espantados e questionamentos filosóficos existenciais começaram a surgir. Com um peso de dúvida, um vislumbre do futuro desconhecido pairou sobre aquele tabuleiro no segundo jogo, no movimento 37. Alguns cientistas continuaram céticos frente a algum avanço estilo ficção científica. Já filósofos começam a questionar a própria existência. Lee Sedol questionou a própria capacidade, assim como outros jogadores profissionais. Foi um evento que marcou a história de um jogo milenar, e mesmo que muitos não saibam, marcou toda a humanidade. Mas aqui pelo menos era um jogo, e com promessas de um futuro promissor. Mas como sempre, nem tudo são rosas. Em 2018, na Inglaterra, um algoritmo usado para prever o risco de reincidência de criminosos foi criticado por falhas que perpetuavam preconceitos raciais. Era uma IA caixa preta, cujas decisões eram incompreensíveis até para seus criadores. E o mais assustador, ela foi aplicada na vida real, afetando milhares de pessoas sem qualquer responsabilidade visível. Isso nos lembra o processo do Franz Kafka, onde o protagonista é levado a enfrentar um sistema judicial opressor e impessoal, do qual não pode escapar nem entender. Em Kafka, o acusado não sabe o que fez de errado, não sabe a origem da acusação, nem mesmo como lutar contra ela. Da mesma forma, essas máquinas, com seus algoritmos fechados e decisões impenetráveis, moldam vidas sem que as vítimas possam compreender ou contestar as razões que as levaram a ser afetadas. O sistema é imensamente complexo, mas sua falta de transparência e de responsabilidade nos coloca em uma posição tão vulnerável quanto o protagonista de Kafka. Mas as redes neurais até então estavam apenas começando a mostrar para o que vieram. Lançado em 2020, o GPT-3 é um modelo de linguagem larga que foi treinado em uma vasta quantidade de textos extraídos da internet, abrangendo livros, artigos e outros conteúdos escritos. O principal objetivo do GPT-3 era realizar tarefas de predição de texto, ou seja, prever a próxima palavra em uma sequência com base no contexto dado. No entanto, durante o processo de treinamento, o modelo começou a demonstrar como resolver problemas aritméticos simples, traduzir idiomas com razoável precisão e até gerar textos criativos, como histórias e poesias. Esses comportamentos surgiram como efeitos secundários do treinamento em um grande volume de dados. Essa habilidade emergente se deve à arquitetura do modelo, que é baseada em redes neurais profundas, mais especificamente em uma variante conhecida como Transformer. O GPT-3 possui 175 bilhões de parâmetros, o que lhe permite capturar uma vasta gama de padrões e relações entre palavras e conceitos ao longo de textos longos. Essa capacidade de aprender nuances e contextos complexos dos dados permite ao modelo extrapolar para tarefas que não foram explicitamente incluídas em sua programação original. E isso é só um vislumbre. Imagine um futuro não tão distante, onde a inteligência artificial não só auxilia na tomada de decisões,
mas se torna a própria tomadora dessas decisões no palco global, em um cenário que mistura a alta tensão política com o avanço implacável da tecnologia. 5 dos modelos de linguagem mais poderosos do mundo, prontos para serem usados, foram testados em uma simulação de guerra altamente realista. Era um jogo de guerra, mas não qualquer jogo. Aqui, cada agente era um modelo de IA, projetado para planejar e decidir ações militares e diplomáticas, com um grau de autonomia impressionante. Imagine um cenário onde a geopolítica global está à beira de um colapso. Eles começaram com um cenário neutro, nenhum conflito, nenhum disparo, mas com o passar dos dias, a situação foi se complicando. A cada rodada, as escolhas eram claras: negociar a paz ou escalar para algo muito mais sombrio. E apesar de seu design para evitar erros humanos, os agentes começaram a tomar decisões cada vez mais imprevisíveis. Ciberataques, ações militares, até mesmo ameaças de uso de armas nucleares começaram a se desenrolar. E o mundo virtual de simulação se aproximava de um cenário de apocalipse iminente. E havia algo ainda mais inquietante. O modelo que mais escalou o conflito não tinha passado pelo ajuste crítico de aprendizado, de reforço com feedback humano. Em outras palavras, ele não tinha sido alinhado com valores humanos de segurança. Isso levou a decisões extremamente arriscadas e fora de controle. Para entender o que aconteceu, precisamos olhar para os modelos em questão. Cada um deles foi projetado para entender e reagir a uma complexidade de variáveis, desde negociações comerciais até ataques cibernéticos e militares. Em um ambiente onde a inteligência artificial não tem controle humano, o que parecia ser uma solução eficiente rapidamente se transformou em um dilema perigoso. Vamos falar do GPT-4, um dos modelos mais poderosos. Ele escolheu ações calculadas, mas por vezes imprevisíveis, tomando decisões arriscadas que, em mãos humanas, poderiam ser reavaliadas antes de serem executadas. Já o modelo Claude 2, por outro lado, parecia mais cauteloso, mas, em momentos críticos, suas decisões subiam de tom, levando a consequências que saíam do controle. E o que dizer do Llama 2? Um modelo mais robusto, mas igualmente propenso à escalada, puxando o cenário para uma espiral de incerteza e perigo. O ponto culminante dessa simulação não foi apenas a crescente tensão, mas o fato de que, em alguns cenários, esses agentes baseados em IA estavam dispostos a lançar ataques nucleares. Não por emoção, não por vingança, mas porque, na lógica fria e calculista de uma inteligência artificial, a ação parecia ótima para resolver o conflito. Quando a IA decide em termos de eficiência e resultados, não há lugar para hesitação moral. E é aí que o perigo real se encontra. O uso de armas nucleares, uma linha vermelha que até mesmo líderes humanos hesitam em cruzar, poderia ser decidido em segundos, por uma máquina. O que aprendemos com este estudo, mais do que os riscos de escalar um conflito até as últimas consequências, é a falha potencial de confiar em sistemas que não possuem a capacidade de sentir ou entender a gravidade de suas ações. E mais alarmante é o fato de que muitos desses sistemas estão sendo testados para aplicações reais, tomar decisões sobre política externa e, mais assustadoramente, em cenários militares. Imagina se essas IAs fossem as responsáveis por disparar o botão de uma guerra nuclear. O que o experimento revelou foi claro: a escalada é quase uma consequência inevitável. Quando se dá a agentes autônomos como os modelos de linguagem poder absoluto para tomar decisões em situações de alta pressão, eles não são apenas mais rápidos, eles são mais imprevisíveis. E essa imprevisibilidade pode custar caro. A questão então é: devemos mesmo confiar a nossa segurança e a do mundo a essas máquinas? As implicações de permitir que a IA tome decisões críticas para a humanidade são profundas. Estamos prontos para correr esse risco? Em 2017, pesquisadores do Google apresentaram um novo tipo de arquitetura dessas redes neurais,
chamado Transformer. Essa nova arquitetura, diferente da anterior, que analisava palavra por palavra, processa todas as palavras ao mesmo tempo. Ou seja, redes neurais Transformer podem processar grandes volumes de texto simultaneamente. Dessa forma, essas redes se expandiram de forma muito rápida, aumentando o número de parâmetros no modelo. Esses parâmetros podem ser pensados como as conexões entre as palavras, e os modelos melhoram essas conexões à medida que elas processam rapidamente texto durante o treinamento. Quanto mais parâmetros há em um modelo, mais ele pode fazer conexões com precisão e mais se aproxima de imitar a linguagem humana de forma aceitável. Como esperado, um estudo de 2020 realizado por pesquisadores da OpenAI descobriu que os modelos melhoram em precisão e habilidades conforme são expandidos, mas o lançamento dos modelos de linguagem também trouxe alguns acontecimentos inesperados, com a chegada do GPT-3, por exemplo, que tem cerca de 175 bilhões de parâmetros, ou o Palm do Google, que pode ser expandido em até 540 bilhões. Os usuários começaram a descrever cada vez mais comportamentos emergentes. O GPT-3, como outras IAs modernas, não foi explicitamente programado para resolver problemas aritméticos ou gerar textos criativos. Em vez disso, aprendeu a imitar esses comportamentos com base nos padrões encontrados nos dados de treinamento. Essa é uma característica comum em sistemas de aprendizado profundo. O comportamento emergente, ou seja, a capacidade de realizar tarefas complexas que não estavam previstas nos objetivos iniciais. Esses fenômenos são intrigantes, levantam questões importantes sobre o controle e a previsibilidade das IAs. Se modelos como o GPT-3 podem desenvolver habilidades sem intervenção direta, o que impede que outros sistemas, potencialmente mais avançados, manifestem comportamentos ainda mais imprevisíveis. Essa é uma das principais razões para a preocupação crescente com as caixas pretas das IAs. Diante desses acontecimentos, mais de 1.000 especialistas lançaram uma carta aberta para parar os modelos de linguagem. Mas o ser humano não tem limites, e muito menos prioridades. É verdade que muitos avanços benéficos surgem, mas qual o preço estamos dispostos a pagar? Na carta aberta diz assim: nos últimos meses, os laboratórios de IAs estão presos em uma corrida descontrolada para desenvolver e implementar mentes digitais cada vez mais poderosas que ninguém, nem mesmo seus criadores, consegue entender, prever ou controlar de forma confiável. Sistemas poderosos de IAs devem ser desenvolvidos somente quando estivermos confiantes de que seus efeitos serão positivos e seus riscos serão administráveis. Mas isso não aconteceu. As IAs continuam avançando com cada vez mais comportamentos emergentes e com uma caixa preta inquebrantável. Estudos recentes apontam que talvez consigamos abrir essas caixas, mas de toda forma, jamais poderemos decodificar o que está nela. Então é uma tentativa sem frutos para colher. Ou pior será que, na tentativa de abrir a caixa preta das IAs, não estaremos também liberando algo que não podemos controlar. E lógico que os especialistas tinham razão. Em 14 de fevereiro desse ano, a OpenAI desativou 5 atores afiliados a Estados-nação que utilizaram inteligência artificial para diversas atividades de espionagem, ataques de phishing e até para desenvolver malware mais sofisticado. Entre as ações mais comuns desses grupos estavam o uso de IAs para pesquisar falhas de segurança, gerar scripts de phishing e identificar vulnerabilidades em sistemas críticos. Esses são exemplos claros de como as inteligências artificiais podem ser pervertidas para fins de dano. A solução da empresa para esses casos é a interrupção do uso do modelo de linguagem, porque eles não têm como controlar, não têm como fazer uma programação de como essa IA pode se comportar. Eles não conseguem criar um limite claro com uma finalidade específica desses modelos de linguagens. A proposta inicial era uma coisa completamente diferente. Mas eles criaram algo que eles não fazem a menor ideia de onde pode chegar. E como se não bastasse, eles criaram modelos abertos. Ou seja, que qualquer pessoa com um computador capaz de rodar redes neurais possam construir seus próprios modelos de linguagem. Então é mais uma vez completamente sem frutos
qualquer tentativa de controle de mau uso. Hoje já estamos no momento que não podemos confiar no que assistimos, escutamos e lemos na internet. Nós já perdemos o controle de como estão explorando esses cérebros que não têm filtros sociais, não têm sentimentos, não têm empatia, inteligência emocional, não sente culpa, ou remorso, ou medo da prisão. É uma máquina que faz qualquer coisa com um prompt bem elaborado, que muitas vezes ela mesma ajuda a criar esse comando. Agora o próximo passo é darmos a essas inteligências artificiais um corpo. Sim, nós vamos até o final sem nem saber o destino, para descobrir as capacidades das novas inteligências. A curiosidade humana é incrível. Ela nos fez chegar a Marte. Mas a curiosidade pode levar a caminhos tortuosos que pode chegar a um ponto sem retorno. Como vimos até aqui desde o primeiro modelo matemático que equacionava o funcionamento do neurônio, como o criado por Walter Pitts, até os avanços mais recentes, com as redes neurais multicamadas de aprendizado profundo, a inteligência artificial percorreu um caminho repleto de mistérios e surpresas. O conceito de caixa preta é um dos maiores desafios da tecnologia moderna. Não saber como ou por que uma IA toma certas decisões é o equivalente a navegar por águas desconhecidas sem um mapa. Isso torna o controle efetivo dessas máquinas quase impossível. O que torna essa discussão ainda mais preocupante é o fato de que quanto mais complexos se tornam os sistemas de IA, mais profundo é o abismo entre nossa compreensão e o comportamento real dessas máquinas. Os fenômenos emergentes, como vimos nos exemplos do AlphaGo e do GPT-3, mostram que essas inteligências não apenas seguem instruções ou padrões, mas também criam suas próprias maneiras de alcançar resultados. Algumas vezes, explorando falhas, outras inovando de formas que escapam à lógica humana. No entanto, talvez o maior perigo das IAs modernas não esteja apenas na imprevisibilidade, mas na confiança cega que depositamos nelas. Sistemas como esses já estão sendo integrados em áreas críticas, desde segurança nacional até decisões financeiras e médicas. Se não compreendemos completamente como esses sistemas funcionam, como podemos confiar que sempre agirão de maneira alinhada aos nossos interesses? Quando Pandora abriu sua caixa na mitologia grega, liberou todos os males do mundo. No entanto, a lenda também diz que a esperança ficou presa lá dentro. Talvez a caixa preta das inteligências artificiais seja a nossa versão moderna dessa história. Estamos tentando abrir, na esperança de recuperar o controle, ou ao menos entender os segredos que ela guarda. Mas será que estamos preparados para o que podemos encontrar lá dentro? A história de Pitts, Rosenblatt e todos os que contribuíram para a criação da inteligência artificial nos ensina uma lição crucial. A tecnologia é uma extensão do que somos como humanidade. Ela reflete tanto nossas aspirações quanto nossas limitações. Enquanto corremos para desvendar os mistérios da inteligência artificial, precisamos lembrar que as maiores respostas não estão apenas nas máquinas, mas também em como escolhemos usá-las. Por fim, a questão que fica não é se elas terão consciência, mas se nós, humanos, temos a capacidade de compreender o que criamos. Será que já perdemos esse controle? Essa é uma pergunta que o futuro inevitavelmente responderá.